Conjunções coordenativas, módulos 74 e 75. Olá, pessoal, tudo bem, meus alunos do 8º ano? Hoje nós vamos começar os módulos 74 e 75, que fala sobre as conjunções coordenativas, certo? Bom, nós vimos que para tecer considerações é importante que as ideias estejam bem coordenadas, de modo que a mensagem que se deseja transmitir esteja claro, correto? Nesse sentido, as conjunções elas vão auxiliar a fazer a ligação entre essas ideias. E uma das características das conjunções é serem palavras invariáveis, que relacionam dois termos semelhantes da mesma oração, ou até mesmo de duas orações. Quando as conjunções ligam elementos independentes entre si, orações com sentido independentes, mas que têm a mesma função gramatical, elas são chamadas de conjunções coordenativas. Olha só o exemplo dessa oração. Está aí na apostila de vocês, na página 19. A água e o fogo são dois elementos da natureza. A água e o fogo. Estudos avançam, vírgula, e os cientistas acreditam na recuperação da floresta. No primeiro exemplo, a água e o fogo são dois elementos, nós temos dois termos conectados entre si pela conjunção e. As palavras água e fogo são classificadas como substantivos. No segundo exemplo, nós temos duas orações independentes, também conectadas pela conjunção e. Repare que essas orações podem ser separadas sem que percam o sentido, por isso elas são chamadas de independentes. Estudos avançam, ponto. Cientistas acreditam na recuperação da floresta. Então, nós vamos ver agora um texto, né, que fala como que a gente pode aproveitar, ele vai comentar, né, de que maneira que nós podemos aproveitar a água de forma consciente. Observe como os termos e as orações do texto estão relacionados entre si. Se possível, em casa, vão circulando todas as conjunções que vocês encontrarem. Então, vendo aqui na tabelinha que eu coloquei? E, nem, mas também, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, ou, ora, já, quer logo, pois, porque e que. Circulem todas as conjunções que vocês encontrarem nesse texto da página 19, que termina na página 20, ok? Olha lá, pessoal, o texto que eu comentei com vocês, que está aí na teoria, como exemplo, né, do uso das funções coordenativas. Verifiquem que logo no início você tem lá o mas, né? Muitos brasileiros cresceram ouvindo que o país tem água em abundância, mas sem o alerta de que esse recurso natural é um bem finito e, em muitos lugares, até mesmo escasso. Então, logo no primeiro período eu já tenho o mas e o e. Dando sequência, olha só, as grandes regiões metropolitanas são as que mais sofrem com a baixa disponibilidade hídrica. No Paraná, por exemplo, na região metropolitana de Curitiba, a disponibilidade é de 500 metros cúbicos por habitante ao ano, enquanto a recomendação da ONU é de 1.700 metros cúbicos anuais por habitante. Diante desse quadro de escassez, a solução é economizar, reciclar e investir, olha o E aí de novo, no uso consciente da água. Uma prática que vem se tornando cada vez mais comum no Brasil é o reuso da água. Empresas de saneamento tratam os esgotos e reutilizam esse efluente tratado, a chamada água de reuso. Água de reuso é um efluente tratado, resultante de todo um processo de purificação e tratamento. Essa água atende aos parâmetros de qualidade exigidos na legislação brasileira e, olha o E de novo, gente, pode ser usada para fins que não sejam o consumo. Explica o diretor de operações da Companhia Rio Grandense de Saneamento, Ricardo Rover Machado. Observe a citação, gente. Perceberam aí o uso das aspas? Citação direta, o nome da pessoa, tudo certinho. Logo na sequência, né? Segundo o gerente de Planejamento e Desenvolvimento Ambiental da Companhia de Saneamento do Paraná, Pedro Luiz Prado Franco, essa água não é própria para o consumo humano, mas tem qualidade suficiente para ser usada na irrigação agrícola e de jardins, na indústria e na lavagem de ruas, praças, calçadas e automóveis, entre outras finalidades. Imagina o tanto que se economiza, não é? Nessa água de reuso, se todos perceberem a necessidade dela, né, para manter aí ou até mesmo diminuir o consumo, né, da água potável, né? Ela não é boa para beber, mas pode ser utilizada para outros fins,
ok? Vamos observar as conjunções agora. E aí, pessoal, leram o texto? Perceberam o tanto de conjunção coordenativa que tem aí? Sabe, é importante vocês verificarem se no texto de vocês fazem uso das conjunções, tá? É muito importante porque, como eu já falei para vocês, quando você faz uso das conjunções, seja elas coordenadas ou subordinadas, o seu texto só tem a ganhar com isso, tá? A aditiva, ela vai transmitir ideia de adição, você pode perceber que a própria nomenclatura já explica do que se trata, né? Olha, aditiva de adição, adversativa de oposição, alternativa de alternância, a conclusiva de conclusão, a explicativa de explicação. Então, você observa que o próprio nome da conjunção já te dá a ideia do que se trata, certo? Olha só as aditivas, e, nem, mas também e como também. Gente, é importante, o mas sozinho é adversativo, tá? Ele só vai ser aditivo se ele estiver junto com o também. Importante ressaltar isso, certo? E observem que, por ser conjunções coordenativas, elas sempre vão estar ligando uma oração à outra. Ou seja, para que eu possa usar uma conjunção coordenativa, eu tenho que ter período composto. E para eu ter período composto, eu tenho que ter períodos com 2 orações no mínimo, tá, gente? O que significa isso? Pelo menos 2 verbos, tá? Ou um verbo e uma locução também. O Brasil tem muitos recursos naturais e deve atuar na preservação deles. Olha lá o e. E deve, tá unindo a primeira e a segunda oração. Na adversativa, a primeira oração vai até a humanidade, olha lá, o desenvolvimento sustentável é o futuro da humanidade. Primeira oração. Mas muitas pessoas ainda não se conscientizaram disso. Do mas até disso é a oração coordenada adversativa, tá? Que nós vamos ver daqui a pouquinho. Aqui nós estamos focados na conjunção, mas o próximo módulo nós falaremos a respeito das orações coordenadas já, tá? Observe as conclusivas. Olha, a maior riqueza de um país é a educação. Portanto, logo, né? Dessa forma, assim, investir nela é fundamental. E a explicativa, que transmite ideia de explicação. As conjunções pois, porque, que, olha lá. Use transporte coletivo, que contribuirá para o meio ambiente. Então, essas conjunções, elas são imprescindíveis para o texto de vocês, ok?